Hoje nós vamos falar sobre Atos capítulo 19. Hoje eu gravei mais tarde, né? Não pude gravar mais cedo, mas cheguei. Então vamos lá, né? Na Bíblia de Estudo Pentecostal, Senhor Jesus, pedimos que o Senhor venha falar conosco através desse estudo, dessa palavra. No capítulo 19 de Atos, fala sobre a terceira viagem missionária de Paulo. Paulo prega o evangelho em Éfeso, tumulto excitado por Demétrio. Então, no verso 1 já fala assim, ó. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos. Estes discípulos de Éfeso eram cristãos ou discípulos de João Batista. Ambas as hipóteses são possíveis. Alguns acham que eram cristãos. Lucas os chama discípulos, palavra essa que ele comumente aplica aos cristãos. Se Lucas quisesse indicar que eram apenas discípulos de João Batista e não de Cristo, teria dito isso mais claramente. B. Paulo se dirige a eles como a crentes. O verbo crer é empregado cerca de 20 vezes em Atos sem nenhum objeto direto. Em todos os demais casos, o contexto indica que o sentido é crer em Cristo de modo salvífico. 2. Outros argumentam que os discípulos de Éfeso eram discípulos de João Batista que ainda esperavam a chegada do Messias. Depois de terem ouvido a respeito de Jesus da parte de Paulo, creram nele como Cristo predito nas Escrituras e nasceram de novo pelo Espírito. 3. Em qualquer das hipóteses, fica claro que foi somente depois de crerem, de serem batizados e receberem a imposição das mãos, é que foram cheios do Espírito Santo. Então, Paulo orou por eles, né? No 2 fala aqui, ó, e disse-lhes, recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Então, eles não sabiam que o Espírito Santo poderia habitar dentro do homem, né? Hoje nós sabemos e eles também ficaram sabendo quando Paulo informou para eles. A princípio, eles só tinham sido batizados no batismo para arrependimento dos pecados, mas eles ainda não entendiam que o Espírito Santo poderia vir habitar dentro deles. Então, vamos lá. Observe os fatos abaixo no tocante aos discípulos de Éfeso. A pergunta de Paulo sugere enfaticamente que ele os tinha como cristãos verdadeiramente convertidos, mas que ainda não tinham recebido a plenitude do Espírito Santo. A pergunta de Paulo nesse contexto refere-se ao batismo do Espírito Santo como revestimento de poder e capacitação para o serviço, da mesma forma que ocorreu aos apóstolos no Pentecostes. Ela não pode referir-se à presença do Espírito habitando no crente, porque Paulo sabia claramente que todos os crentes têm o Espírito habitando neles desde o primeiro momento da conversão e da regeneração. Então, eles já tinham o Espírito Santo dentro deles, porque eles já tinham crido e já tinham tido o batismo para remissão, para arrependimento dos pecados, né? Remissão dos pecados, mas não tinham ainda a plenitude do Espírito, como aconteceu também com os apóstolos que Jesus falou para ficarem em Jerusalém até serem revestidos do poder, né? Até receberem a plenitude do Espírito Santo para serem testemunhas. 3. A tradução literal da pergunta de Paulo é: tendo crido, recebestes o Espírito Santo? Tendo crido é um particípio auristo, que normalmente indica a ação anterior à ação do verbo principal, que é receber. Por isso é possível traduzir assim: recebeste já o Espírito Santo depois que crestes? Isso concorda plenamente com o contexto do trecho, pois foi exatamente isso que aconteceu aos crentes de Éfeso. Eles já tinham crido em Cristo antes de Paulo conhecê-los, passaram então a ouvir a Paulo e crer em todas as suas demais mensagens que ele lhes deu a respeito de Cristo e do Espírito Santo. A seguir, Paulo aceitou a fé em Cristo desses efésios como genuína e adequada, pois os batizou em nome do Senhor Jesus. Foi somente então, depois de crerem e serem batizados em água, que Paulo lhes impôs as mãos e veio sobre eles o Espírito Santo. Houve, portanto, um intervalo de tempo entre o ato de crer em Cristo e a vinda do Espírito, enchendo-os do seu poder. Isso também, assim, o Senhor ele não trabalha de uma forma linear. O Senhor, nós não podemos engessar o Espírito Santo, porque a gente viu lá na passagem de Atos de Pedro com Cornélio, que
Cornélio e a família dele receberam o Espírito Santo enquanto Pedro estava pregando para eles o Evangelho ainda. Então, eles nem chegaram a ser batizados antes de receberem o Espírito Santo. Tanto que eles creram, foram batizados no Espírito Santo e foram batizados nas águas. A pergunta de Paulo nesse contexto indica que ele achava plenamente possível crer em Cristo sem experimentar o batismo no Espírito Santo. Esse trecho é fundamental por demonstrar que uma pessoa pode ser crente sem ter a plenitude do Espírito Santo. Então, essa plenitude nós precisamos ansiar, precisamos desejar. É o próprio Espírito em nós quem coloca esse desejo em nós de recebermos a promessa, de recebermos a bênção, né? O milagre, porque realmente é o maior milagre. Deus, o Espírito de Deus vir habitar em nós e vir governar a nossa vida, nos encher da presença dele. E aí quando eles disseram no 2, né? Nem ainda ouvimos falar do Espírito Santo. A resposta dos crentes efésios à pergunta de Paulo não significa que nunca tinham ouvido falar do Espírito Santo. Certamente conheciam os ensinamentos do Antigo Testamento a respeito do Espírito e com certeza tinham ouvido a mensagem de João Batista a respeito do batismo no Espírito Santo que Cristo traria. Isso está em Lucas 3,16. O que ainda não tinham ouvido era que o Espírito já estava sendo derramado sobre os crentes, que já estava havendo essa promessa já estava sendo cumprida, né, pelo Senhor. No 5 fala, e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. O batismo em água em nome do Senhor Jesus, desses 12 crentes de Éfeso, testifica que tinham fé salvífica e que eram nascidos de novo pelo Espírito. Nesse caso, o batismo em água precedeu o recebimento da plenitude do Espírito Santo. Nesse caso, nem sempre é assim, às vezes pode ser antes. No 6 diz assim, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Esse evento ocorre cerca de 25 anos depois do primeiro Pentecoste. Mesmo assim, interessante, né? 25 anos depois. Mesmo assim, o padrão do recebimento por esses 12 homens da plenitude do Espírito Santo está conforme o modelo normal já apresentado por Lucas, que é no Atos 2:4, né? Tinham crido em Jesus e tinham nascido de novo pelo Espírito. E depois de terem sido batizados em água, Paulo impôs sobre eles as mãos e foram batizados no Espírito Santo. Quando o Espírito Santo veio sobre eles, começaram a falar noutras línguas e a profetizar. Falaram das maravilhas de Deus, né? Exaltaram o nome do Senhor. Lucas nunca apresenta o derramamento do Espírito Santo como algo que se possa perceber somente pela fé. O Espírito ele sempre confirma, né, a presença dele. Pelo contrário, mostra que é uma experiência identificável e que pode ser comprovada objetivamente. Falar em línguas era a comprovação externa e visível que o Espírito Santo viera sobre esses seguidores de Jesus. Eu tive várias experiências já assim no Espírito, né? A alegria, o ser cheia, o me sentir flutuando, várias experiências. Mas no meu caso específico, falando de mim, Gisele, né? Eu só realmente entendi que eu tinha, né, recebido mesmo esse batismo, essa plenitude, o dia que eu falei novas línguas. E todas as vezes que eu começo a orar em novas línguas, eu sinto o Espírito se movimentando dentro de mim, eu começo a me encher do Espírito e começo a exaltar o nome do Senhor. Por isso que Paulo falou que quem ora em línguas, edifica a si mesmo. Realmente a fé vai sendo edificada, espiritualmente nós vamos sendo elevados e vamos começando a ter a consciência de quem nós somos em Cristo, aonde nós estamos, que nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, né? Que nós estamos, temos autoridade, né? Sobre todo o principado e potestade também. No 12 fala assim, de sorte que... E o medo se esvai, o medo vai embora quando nós estamos cheios do Espírito. E no 12 fala, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos e as enfermidades fugiam deles e os espíritos malignos saíam. Tamanha era a unção, né? O ministério de Paulo em Éfeso foi marcado por milagres extraordinários de curas e de expulsão de demônios, levados a efeito de modo direto ou através de lenços e aventais que ele carregava. Era um lugar com muita idolatria, né? Então o Senhor precisava realmente confirmar a presença dele, a obra dele, através da pregação de Paulo, com sinais e maravilhas. Não que o Senhor não faça isso, né? E não seja necessário para todas as pessoas, mas num lugar com tanta idolatria, só mesmo com coisas visíveis para que as pessoas crescem, né?
lenços para enxugar suor e aventais usados por ele no trabalho, com tecido e couro, na confecção de tendas. As doenças desapareciam e os maus espíritos saíam quando os sofredores tocavam nesses panos. Os evangelistas atuais que procuram obter dinheiro vendendo lenços, azeite, água, etc., ungidos com a mesma finalidade, não estão agindo segundo os motivos e o caráter de Paulo, nem de Cristo, né? Pois ele não usava essas coisas em troca de dinheiro. Ele apenas multiplicou o poder que nele havia através desses meios tangíveis. E assim curou e libertou mais pessoas do que impondo as mãos pessoalmente. Não se trata aqui de ensino doutrinário como um princípio permanente, mas do registro de um caso no ministério de Paulo dirigido por Deus. Então não significa que todo lenço que um crente cheio do Espírito Santo tocar e for parar na mão de um endemoniado ou de um enfermo, vai acontecer essa questão da libertação. Isso não é uma lei, isso não é algo que acontece sempre, né? São casos específicos. Nesse caso, como Paulo era um só e a cidade era imensa, o Senhor usou dessa forma, né, para alcançar mais vidas, para que mais pessoas testemunhassem que o que Paulo realmente estava pregando era de Deus mesmo, né? Então pode acontecer sim de uma pessoa tocar numa roupa, em algum tecido, né? Ou chegar num lugar onde alguém cheio do Espírito Santo estava e essa pessoa perceber a presença ou receber o milagre. Pode. O Senhor, ele não tem, como eu falei, o Senhor não tem como, nós não temos como encaixotar o Espírito Santo. O Senhor não tem um padrão, né? Mas o Senhor ele age de várias formas, de várias maneiras. O que não pode é se transformar numa doutrina e começar a achar que Deus só cura dessa forma, né? No 19:19 fala, né, também sobre artes mágicas. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Que interessante, né? As pessoas que participavam de artes mágicas, que tinham seus muitos livros, elas não doaram para alguém, elas não falaram, não me serve mais, vou doar para quem ainda trabalha com isso. Não, eles simplesmente queimaram, porque o que não serve para mim não serve para o outro também, né? Essa expressão refere-se à prática da feitiçaria. A queima pública dos livros de magia demonstra que aqueles novos crentes em Cristo eram imediatamente ensinados a largarem as práticas do ocultismo. A bruxaria, a magia negra, a feitiçaria, o espiritismo e outras práticas de ocultismo são atividades satânicas totalmente incompatíveis com o Evangelho de Cristo. As pessoas têm boas intenções, as pessoas que têm essas práticas, muitas vezes são pessoas que têm um coração bom e querem fazer o bem, mas elas não sabem que o inimigo de Deus usa essas questões para enganá-las e enganar a outros, porque as pessoas acabam transferindo a fé no nome de Jesus para coisas, para trabalhos, para magias, para outras entidades. Então, é abominação ao Senhor. Porque se o nome de Jesus não for suficiente, nada mais será, né? E temos que ter cuidado nisso, não só nessas questões de artes mágicas, porque não é porque eu não pratico arte mágica que eu não posso estar cometendo uma idolatria. Eu posso estar idolatrando um ser humano, né? Até mesmo meus filhos. Ninguém pode ser crente genuíno em Cristo e ao mesmo tempo manter comunicação com maus espíritos ou procurar manter contato com os mortos, né? Se é para ter contato sobrenatural, que seja com o Espírito de Deus, né? Deus proíbe e condena todas essas práticas por serem abominações. Mexer com o ocultismo e espiritismo é expor-se à poderosa influência satânica e à possessão demoníaca, e eles usam de vários artifícios para poder enganar a pessoa, né? Ele pode se transformar, a Bíblia fala que o diabo ele tem o poder de se transformar até em anjo de luz, para enganar até mesmo os escolhidos. Então nós precisamos estar atentos, né? Se o Espírito de Deus pode habitar em mim, pode me guiar, pode falar comigo, pode me curar, me libertar, por que eu vou procurar outro espírito de uma criatura ao invés de procurar ajuda no Espírito do Criador? Então fica aí para reflexão. Gratidão, uma ótima noite, paz, graça e paz do Senhor Jesus.